Bom dia, gente. Bom dia a todas e a todos. Que bom que vocês estão aqui. Nós já temos 31 pessoas e no nosso DGP Mais Perto de Você, uma edição especial. O DGP Mais Perto de Você, que é um programa da Diretoria de Gestão de Pessoas, que visa trazer informações para os servidores, sempre trazendo uma temática, né, que nos interessa, uma temática que vai tirar dúvidas, que vai esclarecer, né, algo que o servidor ainda não está muito claro para ele. Né? Esse ano nós já falamos sobre remoção, falamos sobre férias, falamos sobre lotação por tempo determinado, né? Falamos sobre o PGD. E em dezembro nós teríamos que trazer, nós pensamos em trazer realmente uma temática especial, uma temática que também nos interessa e que vai, sem dúvida, nortear, né, o nosso 2025. Então, hoje, nesse DGP Mais Perto de Você, nessa edição especial, nós vamos falar sobre organização no trabalho e na vida pessoal, metas a longo e curto prazo. Temática essa que é extremamente importante para o nosso dia a dia, não somente como servidores, mas também como seres humanos que somos, que além de servidores do Instituto Federal de Alagoas, somos mães, somos pais, somos irmãos, somos criaturas. Então, nós precisamos ter essa organização, nós precisamos ter esse planejamento. E hoje, quem vem trazendo essa temática é o nosso médico, né, doutor Jorge, nosso médico psiquiatra, nosso CIAS, e também temos como convidada hoje, que já agradecemos, a Luciana Oliveira. Muito obrigada pela sua presença, Luciana, que é neuropsicóloga e psicóloga do sono, e que vem trazer, sem dúvida, né, esse conhecimento sobre essa temática, que vem, sem dúvida, nos engrandecer, que vem adicionar conhecimento para todos nós. Agradeço também a todos vocês que aqui estão, servidores, né, da reitoria, servidores dos campos, né, percebo que existe sempre aqueles que são fiéis, né, na participação do DGP Mais Perto de Você, e outros também que aqui estão de forma, eu acho que, assim, inédita, nunca tinha visto algumas pessoas que aqui estão, mas sem dúvida é muito boa a presença de todos nós. Então, nesse momento, é com vocês, sim, e não posso deixar de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libra, o Aureliano e o Vinícius, que já são nossos parceiros aqui no DGP Mais Perto de Você, né? Tornando o nosso evento mais inclusivo. É uma parceria nossa da DGP com a PROEM, né? De forma específica com a coordenação de ações inclusivas, que a gente não tem como fazer gestão de pessoas, né, se essa gestão de pessoas não chegar para todos e todas. Então, gratidão pela nossa parceria. E aí é com vocês, doutor Jorge, né, e Luciana. Olá. Então, deixa eu apresentar a Luciana. Conheço a Luciana, Jorge, acho que só um pouquinho. Eu diga. acabei não mencionando. O chat está desativado, certo? Vocês devem discorrer sobre a temática e no final, certo? A gente vai poder levantar a mão, né? E eu vou ativar o chat para a gente poder realizar as perguntas, tá bom? Com vocês. Olá, então, foi muito bom quando a Lúcia trouxe uma ideia para a gente fazer esse tema especial. Ela deu um tema mais geral e a gente deu um direcionamento, e aí veio a ideia de chamar a Luciana para falar sobre o tema. A Luciana vem sempre se especializando nesses últimos tempos, e é alguém que gosta muito dessas técnicas. Eu gosto muito de como algumas dessas técnicas, elas são até, quando a gente vai reler, né, a gente vai lá estudar, fui pegar estudar um pouco sobre o tema, reestudar, e, poxa, é uma técnica básica, e às vezes a gente esquece de rever isso, e até aplicar na nossa própria vida, então a gente precisa ficar reforçando isso de vez em quando, né. A gente até ensina um pouco para os pacientes e termina esquecendo de relembrar isso, para aplicar na nossa própria vida. Então, é um tema que vai dar para aplicar para o trabalho, vai dar para aplicar para a vida pessoal, e vocês vão ver como vai ser uma apresentação legal. A Luciana é psicóloga, ela tem a formação em neuropsicologia, em medicina do sono, e
mestranda em gerontologia. Tá? Fico contigo, Luciana, vamos lá. Então, esse tema é muito importante, como o Jorge falou, são coisas que às vezes a gente acaba deixando passar. Passa para os pacientes, mas na vida pessoal vai empurrando com a barriga, vai fazer de qualquer forma. E são coisas básicas, não tem nada que seja, nossa, é muito avançado, muito complexo. São coisas realmente básicas que a gente não parou para pensar de forma mais específica. Pode passar no slide. Como o Jorge já apresentou, né? Sou especialista em neuropsicologia, em psicologia do sono e estou fazendo um mestrado em gerontologia. Pode passar também. Então, como criar metas eficientes? Porque não adianta ser só uma meta por ser. Tem que ter alguma eficiência, algum significado para a gente. Senão não tem como seguir. Pode passar o slide. Então, uma técnica assim, básica para a gente saber qual meta construir é a roda da vida. Ela é um pouquinho maior, né? Eu coloquei ela bem centralizada, mas tem esse recurso em um link que eu passei para o Jorge. Todos os recursos que eu apresentar aqui estão nesse link para vocês imprimirem, né? Usarem na vida mesmo cotidiana. Então, a roda da vida é o quê? A gente coloca vários aspectos da vida, por exemplo, o sono, lazer, atividade física, vida social, amor, saúde, espiritualidade, finanças, equilíbrio emocional, carreira, contribuição para a sociedade, o quanto você se sente contribuindo para a sociedade, que também é importante, o aprendizado, como está sendo, que a gente não pode parar, estancar ali, tem que estar sempre aperfeiçoando as técnicas, aprendendo, nem que seja algo que seja fora da sua área, mas que ainda assim alimente aquela fagulha de vou aprender algo, vou me aperfeiçoar em algo. Essa roda, ela é bem mutável, né? Pode colocar coisas específicas, mas também o básico é esse. Então, a gente dá uma nota de 0 a 10, por exemplo, o aprendizado ou a contribuição para a sociedade. Aqui tem 10 quadradinhos, né? Retângulozinhos, não sei, essas barrinhas. Então, a gente coloca, por exemplo, se eu me sinto contribuindo para a sociedade de 0 a 10, 3. Então, tem algo errado aí. Tem algo a ser melhorado. E o que a gente pode melhorar nisso? Então, a gente vai construir metas em cima disso. Se a minha carreira eu estou me sentindo 2. Então, o que a gente pode construir de metas para que cresça um pouco mais? Não precisa chegar a 10 de uma hora para outra. Mas o quanto eu posso melhorar, por exemplo, em 3 meses, em 6 meses, em um ano, para que essas barrinhas cresçam. Pode passar. Luciana, deixa eu trazer um pouco contigo. Então, a ideia é que seriam essas metas, elas são sobre a percepção da própria pessoa, então. Isso. Porque também não adianta que uma outra pessoa só imponha metas sem que quem está recebendo não veja um significado. No trabalho, a gente recebe metas, claro, que são impostas por outras pessoas. Mas se a gente não colocar um significado pessoal, um significado de, nossa, eu tenho que fazer essa meta, porque realmente ela é importante para isso, isso e aquilo, a gente não consegue seguir. Então, por mais que seja uma meta, faça um e-mail, mande um e-mail, ou construa uma planilha, tem que ver de uma forma, nossa, isso é importante para o meu trabalho por causa disso, disso, daquilo. Então, eu tenho que fazer essa tarefa. Então, a gente tem alguns passos para criar metas, tanto no trabalho quanto no seguir as metas do trabalho, né, que geralmente são impostas pelo líder, por quem está acima do cargo, quanto para a vida pessoal. O que você quer alcançar com essa meta? Como será conquistada? Porque como será conquistada também é muito importante. Se eu preciso fazer uma planilha, então eu preciso de dados. Dados disso, disso e daquilo. Então, eu vou conseguir primeiro os dados dessa parte, depois eu consigo do outro, eu vou analisar, eu vou verificar. Não tem como fazer tudo de forma desorganizada. É importante criar passos, criar micropassos, como a gente chama, que são passos pequenos,
mas que possam ser seguidos numa linha lógica. Então, onde será realizada? Uma planilha, um e-mail, uma reunião, um documento. Quais serão as pessoas envolvidas? Tem pessoas envolvidas? Eu posso delegar uma parte dessa tarefa para alguém? Eu posso, ou então eu tenho que fazer sozinha, ou então eu tenho que entregar para uma outra pessoa. Se eu tenho que entregar para uma outra pessoa, como eu devo redigir esse documento, essa tarefa, para entregar àquela pessoa? Pode passar. O mensurar. Qual o resultado esperado? É fazer tantos e-mails, ou tantas planilhas, ou tantos... aquele caso que recebeu para fazer um documento sobre ele. Ou são 5 casos. Quantos são? Quanto é a sua meta? Quantas tarefas especificamente tem que fazer? E assim poder organizar o que fazer. Se são 5 tarefas, então, por exemplo, segunda eu faço uma. Na terça, se eu conseguir, eu faço 2, ou então eu faço uma. A gente vai ver um pouco mais para frente como organizar. Mas de dividir também o tempo. Com base no histórico, é possível atingir aquele objetivo traçado? Por exemplo, eu quero fazer 5 tarefas em um dia só. Você tem condições para fazer isso? Se não tem condições, vamos dividir em outros dias. Vamos dividir de uma forma que seja possível. Então, também é ver o seu histórico. Se eu tenho mais dificuldade em fazer uma tarefa do que outra, vamos colocar um prazo um pouco maior. Mesmo que esses prazos já sejam estabelecidos, tem como pegar esse prazo e dividir em micro prazos. Então, se o prazo é uma semana, tem como fazer em 5 dias? Então, vamos dividir em 5 dias. Tem como fazer em 6 ou em 7 mesmo, dividir certinho, para que tudo seja feito de uma forma que consiga atingir o objetivo. E essa meta realista parece um pouco com a parte anterior. É realista fazer aquilo? Eu tenho que fazer 20 documentos. É realista fazer aquilo naquele prazo? Será que eu posso conversar para ver um prazo maior? Será que eu tenho como organizar o meu tempo para fazer aquela tarefa? E se sim, como é que eu posso organizar o meu tempo? Como é que eu posso manejar as outras atividades para que eu consiga dar conta daquela tarefa em si? É interessante essa parte do histórico, né, Luciana? Porque, principalmente em casos onde a pessoa se sente mais ansiosa, angustiada, muitas vezes já se pensa que, não vou conseguir fazer. E aí, tentar parar um pouco para pensar realisticamente no histórico. Em outras situações eu consegui fazer isso, né? Foi uma situação que ocorreu de forma parecida. Será que eu consegui fazer? Demandou muito para mim, demandou muito tempo, demandou menos tempo. Que em outra situação, como é que eu realizei essa mesma ação, né? E quando a gente está um pouco mais ansioso, a gente tenta pular direto para a ação ou para não ação, né? Tipo, você se sente angustiado, então você não quer nem, não tenta não pensar naquilo, você pula todas as etapas que a gente vai trabalhar aqui e passa para, não vou fazer. Ou vamos lá começar a fazer. E aí nem tenta detalhar o processo para o processo ficar um pouco mais tranquilo, né? Às vezes acontece muito assim, eu vejo muito na clínica pessoas, eu tenho uma meta a fazer, um objetivo, mas eu não consigo visualizar o meio, eu só consigo visualizar que eu tenho que fazer e o fim já feito. Mas o processo é muito difícil. Então, já que tem esse histórico de que é difícil ver o meio, vamos reduzir, vamos fazer etapas realmente para serem seguidas à risca, etapas que são realistas, para poder fazer esse meio. E também, se eu tenho uma desatenção maior, por exemplo, o pessoal do home office, se eu tenho uma desatenção maior em determinado período do dia, eu vou tentar fazer no período que seja melhor, que eu tenha uma atenção mais plena fazendo aquela tarefa. Deixar as tarefas que demandam mais atenção para o período que você você tem mais atenção, de repente as tarefas um pouco mais simples para um momento que você tem menos atenção, né? Isso.
relevante. Qual o impacto daquela meta na sua vida ou no seu projeto? Na vida pessoal, qual é o impacto dela na sua vida? Por exemplo, aquela roda da vida. Se eu não estou bem em determinado aspecto da minha vida, eu quero melhorar, vou colocar metas. Então, tem um sentido do porquê aquela meta existe, do porquê aquela meta vai ser seguida e feita. No projeto, ou seja, no trabalho, então, qual é o sentido dela? Qual é, eu preciso fazer aquele documento por quê? Qual é a finalidade? Então, se ele tem aquela finalidade, eu vou focar naquela finalidade e fazer as etapas de uma forma que atinja o objetivo. Então, toda meta tem que ter uma finalidade, não existe meta sem finalidade. Então, o que eu preciso é analisar e ver e reconhecer aquela finalidade, assim, podendo organizar de uma forma melhor. Vendo um sentido, é mais fácil de seguir. De que maneira se conecta com a sua missão, seja a missão no sentido de eu recebi uma meta, é uma missão, né? Eu tenho que cumprir aquela missão. Parece um pouco uma coisa de super-herói, joguinho, mas é parecido no sentido de eu tenho que cumprir aquela missão. Então, por quê? Como ela se conecta na sua profissão, por exemplo, no seu cargo que está sendo desempenhado na empresa. Ou na sua missão de vida. Se eu tenho uma necessidade de melhorar a minha saúde, então eu tenho uma missão comigo mesmo de melhorar aspecto tal, tal, tal. Então eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Por que ela é importante? Então é isso, toda meta tem que ter uma importância. Tem que ter um fundamento do porquê que ela tem que ser feita. O temporal, que é muito importante também. Qual o prazo para alcançar a meta? No trabalho, a gente geralmente recebe aquele prazo. Então, tem que trabalhar em cima daquele prazo. É um prazo muito pequeno, eu posso negociar? Se puder, ótimo. Se não puder, como eu posso manejar o meu dia? Como eu posso me organizar para cumprir aquela meta? E aí isso vem muito até de um recurso que eu vou mostrar depois, que ajuda muito nessa parte de como dividir as metas de forma urgente e importante. Porque urgente é algo mais imediato, e importante é algo que também é importante, mas que pode talvez ser feito depois. E quando ela deve ser atingida? Metas da vida, a gente pode até deixar um pouco mais aberto. Por exemplo, eu preciso melhorar minha saúde. Não tenho uma certeza de que aquela saúde vai ser melhorada em tantos meses. Mas é algo que a gente vai ver que tem uma melhora, mesmo que significativa, mas não no objetivo final, em tantos meses. E já metas mais tangíveis, como no trabalho, quando ela deve ser atingida, tantas semanas ou tantos dias. Então, já é algo mais palpável. Pode passar. Faz muito sentido quando você falou justamente de saúde, porque saúde é uma das coisas mais multifatoriais que a gente vai ter, que precisa de muitas e muitas e muitas etapas. Então, é fácil a gente só pensar lá no fim. Eu preciso melhorar minha saúde, e não consegue nem pensar o que você precisa fazer. Por quê? Porque vai ter a questão de lidar com estresse, alguma forma de mitigar estresse, né, ou com exercício físico, cuidar de alimentação. Então, são muitas etapas. E aí, se a gente tenta pensar de uma vez nisso, o nosso cérebro geralmente fica sobrecarregado. Só pensa, só vem o desespero, ainda mais que quando a gente pensa em saúde, a gente logo quando o negócio já tá ruim. Chega a notícia, eita, o fígado tá todo com esteatose aqui, aí você pensa, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Aí bate o desespero, porque na verdade você não consegue nem pensar na quantidade de coisas que você precisa fazer para realizar, para melhorar aquela situação de saúde, né? Quando são metas assim um pouco mais abertas, né, como a saúde, a gente pode ver de um aspecto diferente do que metas de trabalho. A gente pode ver por exemplo, janeiro eu estou com o fígado horrível. Então, daqui para junho, julho, melhorou um pouco, já está começando a cumprir a meta. Daqui para dezembro, já está bem melhor, talvez não esteja totalmente
curado, né, 100%, mas já melhorou. É como também as pessoas veem muito as metas no fim do ano, que isso acontece muito. Pensam, eu não cumpri minhas metas. Será que não cumpriu as metas? Pode não ter cumprido 100%, mas será que não melhorou uma coisinha? Será que aquela meta que foi imposta, talvez, no fim do ano passado, não deu uma pequena melhorada? Meu sono é horrível, ainda tá ruim, mas não tá mais horrível. Já deu uma melhorada. Então, é algo que de também não se ver de forma tão ostensiva, né? De ser um pouco mais generoso consigo mesmo, porque algumas metas realmente demoram mais do que a gente pensa. Principalmente saúde não lida totalmente com o nosso ideal, né? É algo que é multifatorial. Ou até questão de, eu quero melhorar a socialização. Às vezes está muito engajado em alguma coisa, no trabalho, nisso, naquilo, está tendo estresse, e não pode melhorar tanto quanto quer. Mas se você já fez, por exemplo, uma amizade esse ano, já deu uma melhorada. Então, é algo que chega nesse fim do ano e pensa, não, eu tenho que fazer toda a minha auditoria de metas que eu fiz no ano inteiro. Se eu não conseguir agora, eu não consigo mais. E não é, ainda tem mais 12 meses e mais 12 meses. E manter um ritmo. É muito importante manter o ritmo. E aí, esse aqui é muito, muito legal, essa ferramenta, que ela tem urgente, não urgente, importante, não importante. Urgente é algo mais imediato, algo mais, nossa, preciso fazer logo. O importante é que tem uma importância naquela tarefa. Mas pode ser algo que precise fazer logo ou que não é tão urgente. Por exemplo, urgente e importante, eu não sei se dá para ver que eu botei clarinho, porque quando eu imprimir não fica tão atrapalhando. O urgente e importante, fazer hoje. Esse ajuda muito, tanto na parte pessoal quanto na parte do trabalho. Urgente e não importante, fazer amanhã. O importante e não urgente, fazer próxima semana ou próximo mês. Não importante e não urgente, fazer quando tiver tempo ou delegar para alguém, se puder delegar essa tarefa. Então, aqui dá para pegar, eu tenho, esse mês eu tenho esse tanto de documento, esse tanto de planilha, esse tanto de tudo, todas as tarefas que tem para fazer em determinado tempo e colocar de acordo com a sua urgência. Se o prazo já vence hoje, coloca no fazer hoje. Se vence amanhã ou próxima semana, e assim vai encaixando. Quando tiver todo o panorama do que tem que fazer, por exemplo, nesse mês ou nessa semana, vai poder organizar melhor o seu tempo. Então, por que fazer uma tarefa que eu tenho que fazer na próxima semana hoje? Não, vamos fazer as que tem hoje. E assim vai organizando o seu tempo. Aí uma etapa importante, imprimir isso aqui. A gente vai passar o link, né? É algo básico, mas é uma primeira etapa do que a Luciana está passando. Mas a ideia é que primeira coisa, a gente precisa colocar em prática e imprimir isso aqui para poder fazer essa primeira fase. Por quê? Porque se você colocar, eu vou imaginar aquela tabela e tentar colocar, aí a gente começa a levar a sobrecarga. Né? A ideia é que eu vou tentar colocar na minha cabeça todas as minhas metas, eu vou tentar subdividir, classificar elas na minha mente, colocar as dificuldades. Aí, justamente, vai acontecer o quê? Sobrecarga mental. A sobrecarga mental, você vai pular essa etapa. Vai aparecer uma angústia, aparecer uma ansiedade, vai ser sobrecarregado, e você vai pular essa etapa, vai querer passar logo, vai passar rápido por ela. Então, a ideia é, precisa imprimir, precisa colocar no papel. Vai ajudar você a conseguir fazer isso de uma forma concreta e que não sobrecarregue tua cabeça. Tentar fazer na cabeça vai sobrecarregar a sua cabeça. Isso. Vai ajudar muito tanto para as metas pessoais quanto para as metas de trabalho. Nas metas pessoais, se for algo tipo de saúde, por exemplo, pode trocar o fazer hoje por fazer esse mês. Aí pode ir trocando com determinada... Pode trocar de acordo com a sua necessidade, mas que veja que o importante e urgente é algo mais rápido.
E assim vai organizando. E como a gente vai ter uma outra parte aí, né, que é a parte de divisão em etapas menores, né? Muitas vezes essas etapas menores podem vir para cá e passar, algumas ficarem, não necessariamente uma etapa de saúde, ela fica mais para frente, e outra etapa de saúde ficar para não urgente, né? Ela fica, como a gente vai fazer uma subdivisão, em todas as tarefas, elas, eita, preciso cuidar da minha saúde, eu largo tudo, porque minha saúde virou urgente e não consigo fazer mais nada. Aí você, de repente, fica o trabalho, você percebe que fica sobrecarregado, porque você decide largar tudo para cuidar da saúde, né? Não estou falando da questão da pessoa, eu adoeci, realmente, não. É justamente essa situação onde chega acho que eu gosto desse exemplo do fígado, né? Que é o que é muito frequente. Você está com uma estatose hepática. Meu Deus, eu preciso agora, vou fazer exercício físico todos os dias, e aí eu preciso fazer isso aqui, parar de usar álcool, fazer isso, algumas coisas vão precisar de levar mais tempo, e algumas coisas precisam ser feitas logo, né? Então não adianta, aí eu vou colocar tudo com urgente, né? E não vai ser desse jeito. Como a gente vai dividir em etapas, às vezes algumas etapas elas vão estar aqui como urgentes e outras etapas do mesmo objetivo elas vão estar, né, designadas mais distantes. E até vou falar um pouco disso mais para frente na parte de hábitos, né? Porque o hábito ele não cria de uma hora para outra. Ele demora um tempo. Pode passar. Então, como dividir as metas? Longo prazo, médio prazo e curto prazo. A depender da sua meta, cada um desses vai ser um prazo diferente. Por exemplo, o curto prazo, se for uma tarefa, pode ser 1 dia, 2 dias, 1 semana. Médio prazo, talvez 15 dias. Longo prazo, 1 mês. Ou uma divisão menor, a depender da tarefa. Pode passar. Aí aqui também tem um recurso que é bem legal, assim, eu coloquei alguns quadradinhos para poder botar o cheque. Então, metas a curto prazo. Esse mês eu vou pegar todas as metas que eu preciso bater e vou colocar naquela outra tabela e agora eu vou colocar aqui. Então, primeiro aqui, né, depois a outra tabela. Então, o que é que eu vou fazer? A curto prazo vai ser isso, isso e aquilo. A médio prazo, isso e aquilo. A longo prazo, isso e aquilo. Então, assim, já ajuda a organizar melhor, porque também uma coisa que eu vejo muito eu tenho que pegar uma tarefa, eu tenho que ir do começo até o fim no mesmo dia. Não precisa fazer isso. Se tem uma meta grande, se tem uma meta que dá para fazer um pouco a cada dia, divide. Tem que ter muito cuidado com isso de se sobrecarregar um dia inteiro fazendo uma meta, enquanto você pode fazer algumas, começar algumas naquele dia e depois continuar no outro dia, e assim fica mais eficiente. Luciana, uma dúvida. Isso aqui me lembra muito, o jeito como tá com esses quadradinhos, me lembra muito o aplicativo do Google Keep, né? Com essas caixinhas de seleção. No seu caso, você é a favor desses aplicativos para organização? Sim. Tem muitos aplicativos ótimos. Esse que é o Google Notas, né? Chega o Google Notas, né? Ele também é ótimo, porque tem pessoas que não se adaptam ao papel. Assim, a gente vê o papel é mais fácil de manipular, né? De estruturar certas coisas, mas pode fazer até numa planilha Google também. Ou uma planilha normal, né? O Excel. Então, eu acho ótimo se puder achar um aplicativo ou papel o que se adaptar melhor. Então, tá ótimo. Não tem uma diferença do papel para o aplicativo, de que seja mais importante. Então, o que seria de uma meta sem a motivação? Porque precisa de uma motivação. Nem sempre a gente está motivado, a motivação não é estável, né? Todo dia não vamos estar motivados. Mas como a gente melhorar isso para sentir pelo menos um pouco de motivação, aquela fagulha para poder sentar e fazer? Pode passar. Então, sempre que pensar em desistir da meta, confronte os custos de seguir em frente ou abandonar. Eu não consigo fazer isso, é muito difícil, está sendo muito custoso para mim, está horrível.
Será que está sendo assim porque não está tendo organização? Ou será que realmente é algo muito além do que se pode fazer agora? Então, se eu desistir agora, o que vai acontecer? Quais são os passos seguintes se eu desistir dessa meta? Não entregar algo para o meu gestor, para o meu líder, o que for, e ter algum problema, né, no trabalho, ou se for algo de saúde, por exemplo, eu não estou conseguindo ir para a academia 5 vezes por semana. Por que não reduzir? Por que não pensar em recalcular essa meta? Então, ver o que está acontecendo, mas também sempre pensar nesse confronto de se eu desistir, o que acontece? Se eu continuar, o que acontece? E se eu continuar de uma outra forma? Antecipar os obstáculos que você pode encontrar e anotar os que já foram vencidos. Por exemplo, um obstáculo no trabalho, desatenção, ficar, às vezes, naquele período do dia, não estou com motivação para nada, não estou com vontade, ou se é algo de saúde, eu gosto de comer besteira mesmo, o fígado está ruim, mas eu gosto de batata frita. Então, quais são os obstáculos? A batata frita é o hambúrguer, é isso, é aquilo? Não conseguir fazer 5 vezes por semana a academia? Vamos colocar metas realistas, então. A gente trabalha muito na psicologia com a redução de danos. Então, ir uma vez na semana, por exemplo, não é tão eficiente, mas já é algo para começar um hábito e depois melhorar e fazer 2 vezes ou 3 vezes. Então, a redução do dano, o dano seria não fazer nunca ou não fazer nada, é a gente conseguir pelo menos fazer uma vez. E aí depois mais 2 vezes. E assim, aos poucos, ir se aproximando da meta. Sempre se lembrar como essa meta específica se encaixa na sua vida, né? Qual a importância dela, como eu falei. Tem que ter uma importância. Tem que ter um motivo dela existir. Então, desistir dela também vai ter as consequências que vão ser sofridas. Então, se lembre o porquê que começou essa meta, por que ela tem que ser cumprida. Uma questão que me apareceu aí, que eu já vejo que, assim, a ideia é que a gente já fez aquela organização antes ali, de dividir em metas a curto, médio e longo prazo, a gente já colocou, e aí, de repente, vem, quando eu estou com uma média que ela é uma meta que ela é a curto prazo, e aí vem aquele pensamento de sobrecarga, e eu estou querendo desistir por algum motivo daquela meta. E aí que é o problema da procrastinação, né? Aí eu posso pensar em jogar essa meta para frente. Se eu tenho já desenhado tudo, o que é que eu vou ter para fazer a curto prazo, a médio, a longo, a ideia é que você olha e você, eita, peraí, essa meta que eu tenho a curto prazo aqui, eu quero jogar ela para médio. E aí você olha para o que é que tem lá já colocado a médio, para você pensar direitinho. Eita, eu estou jogando mais uma meta aqui para médio prazo. Será que eu não vou ficar sobrecarregado depois, no final das contas? Porque a procrastinação, ela funciona muito desse jeito, né? A gente sente um alívio quando a gente se livra de alguma coisa. Isso aqui está causando muita angústia para mim, que eu vou resolver agora. Peraí. Aí você não pensa muito sobre o assunto e você joga para segunda-feira. Você não pensou o que tem na segunda-feira, mas você pensou, parece que eu acho que eu tenho um horário na segunda-feira. E automaticamente, quando você joga para segunda, vem aquela sensação de alívio e chega prazerosa de você procrastinar. E é um reforço positivo para uma ação que não é boa. Né? E aí, ter já o planejamento lá, você já colocou que é a curto prazo e a médio prazo, e quando você vai, deixa eu tirar isso aqui a curto prazo e colocar a médio. Então, peraí, será que dá mesmo de colocar a médio? Ou será que você tentar colocar na balança e não deixar que esse momento que você está querendo só se livrar ali, né, funcione desse jeito, e a procrastinação te jogue para um momento de angústia mais para frente, no final das contas, né? Uhum. E aí também pensar em estratégias, né? Tipo, porque se a batata frita é um problema para mim, o que é que eu posso fazer para melhorar isso? Ver com o nutricionista, ou ver um alimento que sacie. Se eu tô com preguiça, né, agora, se eu tô desmotivado, se eu quero jogar para segunda. Por que eu quero jogar para segunda? Por que agora eu não consigo? É porque agora eu acabei de almoçar
e eu tô meio lerdo, é porque esse período do dia eu fico um pouco sem atenção. Será que mais tarde eu não consigo? Será que eu preciso, talvez, de um docinho, talvez dar uma caminhada? Então, ver as estratégias que você pode fazer para que antecipar esses obstáculos, né? O que é que eu posso fazer para que eu substitua essa dificuldade? Quando você falou em nutricionista, eu fazendo um acompanhamento nutricionista no momento, né? E aí eu estava refletindo nesses tempos como algumas dessas profissões, como nutricionista, de repente você tem lá uma subdivisão de etapas para ti, que alguém fez para ti. Que quando você está tentando, você mesmo tenta pensar na sua alimentação, nossa, parece um negócio monstruoso. Ah, como é que eu vou modificar minha alimentação aqui para conseguir chegar num peso adequado, ficar mais saudável? E aí você vai na nutricionista, ela calcula tudo para ti, coloca em etapas, para você, se você seguir direitinho aquilo ali, você não vai passar fome, porque geralmente quando a gente faz por conta própria, o que acontece? A gente tenta fazer um planejamento vago na nossa cabeça de alimentação, aí, eita, comi demais, agora a gente vai comer menos, agora eu vou comer mais, vou comer menos. Tudo justamente porque a gente não subdividiu. Aí, e no caso, quando a gente pegou e delegou, de uma certa forma, você está delegando para outra pessoa para tentar cuidar da sua alimentação. Ela pega, subdivide para ti, né, organiza para ti, para que você só precise seguir aquelas etapas que já estão muito subdivididas. Algumas vezes... até é algo muito simples, né? Assim, um exemplo que eu tenho é um exemplo até recente que eu pensava, eu tenho que comer proteína, eu tenho que comer meio mundo de proteína de uma vez só. Aí a América falou, não é bem assim, vai sair na urina, tem que ser dividida. Eu pensei, eita, então é por isso que não tá dando certo. Porque não adianta comer meio mundo de proteína de uma vez só e esperar um resultado. Então, assim, tem coisas que outros profissionais que dá para explorar mais e ver como enfrentar esses obstáculos. Pode passar. Para realizar metas, precisamos de foco. Então, algumas considerações sobre o foco. Pode passar. Algo, por exemplo, você vai começar... Isso é muito... Assim, acho que eu vejo muito específico para quem vai fazer home office, por exemplo. Eu estou na minha casa, tem muitos estímulos. Eu estou, por exemplo, no meu quarto, tem tudo lá, tem o meu mundo. Então, olhe em volta e elimine os estímulos que podem atrapalhar. Talvez a porta aberta. Tem gente falando lá fora na sala, tem TV ligada, tem isso, tem aquilo. E até, por exemplo, na sua mesa, tem a sua mesa de trabalho, mas também tem um livro de tal coisa, tem uma garrafa, sei lá, com Coca-Cola, não sei, tem lápis de cor espalhado, tem isso, tem aquilo. Tira tudo, porque o ambiente, ele diz muito, não parece, olhando assim, eu vou olhar só para o computador, mas o entorno também conta demais. Dá para... Na parte psicológica mesmo, você vê um entorno, por exemplo, desorganizado, você tende a ter uma atenção maior. Você fica tenso, você fica distraído, tem muitas cores, muitos estímulos, muitas coisas, então deixa a mesa limpa para o que está fazendo e tenha foco só no que vai fazer, só no computador, por exemplo. Guarde ou desligue tudo que não tenha relação com a tua tarefa, né? Que é bem isso, os barulhos, a TV ligada, eu gosto de digitar vendo TV, ouvindo rádio. É algo que às vezes funciona para algumas pessoas, mas também distrai muito. Se for ver no final, o tempo que levou fazendo a tarefa é muito maior, porque está ao mesmo tempo em duas atividades. Então, reúna todos os materiais que precisa. Isso também é muito importante, porque evita de ficar levantando. Eu quero água, vou levantar, tomar água e volto. Não, bota uma garrafinha perto. Então, tá chegando a hora do almoço, bota a comida perto, pausa, né, come, depois volta, para não ter que levantar, ter que ir para outro ambiente, depois voltar. Ou, se fizer isso, o mínimo possível. Por exemplo, tirar o prato, né, da comida ou algo assim. Ou de poder ir no banheiro, claro, né, importante. Mas que isso não reduza o tempo de foco na tarefa.
Então, se você precisa lanchar, eu vou ficar de 1 da tarde até 5 da tarde no computador. Leva um lanchinho, leva uma maçã, leva uma barrinha de cereal, leva um sanduíche, alguma coisa, e deixa perto, para na hora não ter que levantar. Então, é muito importante que tudo que você precisa, você tenha acesso fácil perto de você. Isso é muito, muito... Assim, também se aplica no, no trabalho, né, presencial, mas no home office é bem importante que isso seja seguido. Porque no home office a gente vai ter mais distratores, né? Distratores em casa, né? E esses dias a gente estava tendo uma conversa, a Larissa, que é a nossa psicóloga lá do CIAS, ela e Paulette, aí a Larissa estava conversando sobre como ela vê com o TDAH como também um espectro, né? A ideia de que nós vamos ter pessoas com desatenção, com nível de desatenção, nem tanto, tem tanto problema assim, e vai ter pessoas que vão ter um nível de desatenção que é muito prejudicial. Então, para algumas pessoas até que é fácil fazer outra coisa ali e ter um pouco de distrator ao redor, mas para algumas pessoas vai ser importante ficar praticamente tudo, né, de próximo, para a pessoa não perder o foco. A ideia de que a pessoa justamente, levantei para pegar água e no meio do caminho eu vi outra coisa no meio do caminho, às vezes a pessoa perde ali a atenção e vai-se embora fazer outra coisa. Eita, tá a roupa suja aqui, você percebeu, eita, tem roupa suja aí, você vai lá, deixa eu colocar a roupa suja para lavar, vai, e no caminho da roupa suja encontra outra coisa, já começa a fazer outra coisa. Algumas pessoas são muito mais desatentas do que outras, e aí é importante passar por essa etapa de eliminar esses distratores, né? Uhum. Pode passar. Os hábitos, como eu falei, né, não são construídos diariamente, não são construídos de uma hora para outra. Então, pode passar. Tem mais alguns. Os hábitos se constroem entre 2 a 3 meses. Antes dos anos 60, falavam que era de 21 dias a 25 dias. Mas depois a neurociência viu que são de 2 a 3 meses. Então, vejam que o tempo aumentou consideravelmente. Não vai ser em um mês que vai criar um hábito. Então, quanto mais se realiza um comportamento, mais fácil ele vira um hábito. Porque o seu cérebro vai se condicionando a fazer aquela tarefa. Se todo dia eu tiro as coisas da mesa, eu fico concentrado, ou eu pego as minhas metas e boto no papel, eu organizo, isso uma hora vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais fluido de seguir. Assim como, por exemplo, é muito difícil para academia, eu vou começar com um dia, depois com 2, depois com 3. Então, aos pouquinhos, aumentando, mas aquele um dia do começo, que parece nada, ajudou a firmar o comportamento, a realmente você se acostumar com aquela nova realidade. E fracionar as tarefas, como eu falei, né, os micropassos, que são tem que fazer a tarefa tal. Então, eu tenho que fazer esse passo, esse, aquele, para chegar no resultado final. E isso faz com que crie o hábito de fracionar e, assim, poder organizar melhor. Selecionar o nível de importância, que é aquela tabela, né, do urgente, importante, e substituir um velho hábito por um novo. Nenhum hábito ruim consegue ser desfeito do nada, sem nada ficar no lugar. Então, para substituir um hábito ruim, tem que ter um hábito bom. E isso é uma construção, como disse, de 2 a 3 meses, para que seja fluido, para que continue de uma forma melhor. Então, por exemplo, pessoas que fumam, é um exemplo muito clássico, assim, tem uma determinada hora do dia que ele vai querer fumar mais. Já é um hábito. Vai pegar o cigarro, vai fumar que nem tá vendo mais, tá fumando. Não tem como dizer, pare de fumar. Vamos reduzir até ficar zero, sem colocar um comportamento naquele hábito que vai ser tirado. Então, seja qual for a estratégia, porque existem várias estratégias de hábitos para se colocar no lugar, não tem como tirar um sem colocar outro. Isso para tudo, né? Alimentação, principalmente,
Se a gente não faz a substituição, não faz o planejamento do que a gente vai colocar para substituir, não tem como. Simplesmente vai continuar mantendo o que a gente está fazendo. O cigarro é realmente de uma forma bem automática, bebida, tudo isso. Realmente é incrível como se a gente não coloca alguma coisa no lugar. Então é importante que seja uma coisa, principalmente esses hábitos que se relacionam com algo que dá um prazer, né? Comida, doces, aí, é cigarro, é bebida, qualquer coisa nesse sentido. Se a gente não colocar algo que também possa soar de alguma forma positiva, de algo agradável, vai ser complicado a gente substituir, né, e mudar esse hábito. Até também um exemplo clássico, assim, que acontece demais, tive uma desilusão amorosa, acabei o namoro. Você fica pensando naquela pessoa, querendo atrás, querendo, aquilo também é um hábito. Então, como é que você tira isso? Sei lá, fazendo academia, fazendo um novo hobby, se concentrando numa tarefa. É algo que tem que substituir. Não tem como simplesmente ficar lá parado e deixar fluir. Vou tirar esse tempo livre aqui, que eu passava com essa pessoa por nada, né? Vou trocar por nada. Acho que também é por isso que acontece de muitas pessoas trocarem por outro relacionamento. Eu só sei fazer isso aqui, mas eu vou substituir por outro relacionamento. Acho que é o que está acontecendo com certa frequência, né? Pode passar. Aqui a tabelinha de novo, né? Que era para relembrar essa parte de colocar devido à importância. Pode passar. Controle de hábitos. Essa tabela é muito legal. Eu amo essa tabela. Para mim, é uma das minhas preferidas. Você coloca um hábito, por exemplo. Aí aqui tem todos os dias do mês. Então, eu fui no dia 1 de janeiro. Aí eu marco ali. Não fui no dia 2, fui no dia 3, marco ali. E aí, no final, dá para você, de uma forma, numa correlação assim neurológica, é algo que você, quando vê algo tangível, algo que você pode tocar, assim, né, que você pode ver, que tem uma estrutura, é diferente. Então, se tem poucos pinguinhos, né, coloridos, você pensa, poxa, dá para melhorar um pouquinho. Então, quando tem muitos, você pode até pensar, eu nem fiz isso o suficiente, nem fiz esse hábito suficiente. Mas quando você vai olhar, tem muitos coloridinhos e você pensa, poxa, eu realmente fiz, então estou indo no caminho bom. É algo que pode reforçar muito, muito bem você. Então, pode colocar vários hábitos que você queira ter, né? Que você queira começar ou manter. E aí vai colorindo de acordo com o dia do mês. Considerando também, né, o fim de semana, porque, por exemplo, numa academia nem sempre a gente vai no fim de semana. Então, eita, eu deixei tantos dias do mês. Não, é o fim de semana, é normal. Pode deixar. Também, aí já é exagero. Pode passar. Lembrando a importância, de novo, de imprimir isso aqui, né? Colocar em algum canto. Tem que ser você colocar, se eu tenho um tablet, posso colocar isso aqui no tablet e marcar no tablet. Colocar isso aqui. A ideia é que isso funciona se você colocar em prática. Eu vou tentar visualizar na minha cabeça um mês e ver quantas vezes eu fiz. Não funciona legal isso aqui. Porque nós vamos ter alguns vieses na nossa mente. E aí, dependendo da situação, a gente vai valorizar. Teve essa última semana que aquele hábito que eu queria adquirir, eu não consegui fazer por algum motivo. E aí, quando você tenta refletir sobre o que você fez no mês inteiro, vai estar enviesado pelo que aconteceu nessa última semana. E você vai olhar e dizer, eu falhei esse mês. E aí, está enviesado pelo emocional daquele momento. Uhum. Se você tem um dado concreto para te mostrar que realmente eu tô... olha que está aqui. Aconteceu nessa semana aqui, né? Que eu não consegui ir. Foi só essa semana, eu vinha bem. E aqui, essa semana, foi porque aconteceu essa situação. Um parente adoeceu, eu precisei cuidar dele, né? Aconteceu a tal situação, e terminei, eu estava cuidando da minha alimentação, e por causa dessa semana que foi aconteceu tal coisa, eu não consegui dar uma organizada também. Então, você consegue olhar para essa tabela e poder visualizar de uma forma mais real e menos com o viés emocional que você pode ter por um momento ou outro, que vai ser justamente quando você falhou, você vai estar enviesado de uma forma negativa para ver as coisas. Pode usar também de forma, por exemplo, quero largar o cigarro, quero largar a bebida. Quantos dias eu fiquei sem beber? Quantos dias eu fiquei sem fumar? Também pode usar dessa forma. Pode passar.
Outras ferramentas, né, que eu também deixei para vocês se organizarem. Aí pode passar. O controle financeiro, eu achei importante também, né? Bem importante. Então, tem essas duas ferramentas. E pode passar. Esse aqui do humor tem umas carinhas aqui do lado. E aí, você pode pintar de uma cor, por exemplo, feliz é amarelo. Aí, cada dia do ano tem aqui nessa tabela, junto com o mês. Você vê janeiro, J, aí tem dia 1, 2, 3, até dia 31. E aí você pode marcar também. Tem até um aplicativo que é muito bom também para isso. Tem vários aplicativos. Você vai marcando o humor. E isso ajuda também a você ver o quanto você se estressou, o porquê você se estressou, o quanto você estava bem. E achei muito importante. O planner mensal não tem mês, né? Você pode colocar um mês e vai colocando suas atividades e embaixo as suas metas. O que você conseguiu cumprir, o que você não conseguiu cumprir, o que você quer. Então, também é algo importante. Acho que acabou. E aí, olha que recurso legal se você faz essa do humor aqui, por exemplo, em conjunto com a anterior, né? Deixa eu se eu consigo clicar aqui para voltar. Com essa daqui. Então, você tendo em conjunto essas duas ferramentas, você tem alguns hábitos e que você marcou e colocou os dias, e você também já delineia na outra ali a do humor. Então, você consegue, depois de um mês, poder olhar e dizer, aconteceu, eu estava aqui com o humor mais rebaixado nessa época, e por isso eu não consegui cumprir bem esses dias, eu me alimentei mal, eu não consegui ir para academia, ou às vezes você conseguia, às vezes, ver o contrário, até. Depois desses dias que eu não fui para academia, eu estou vendo aqui que eu fiquei com o humor um pouco mais rebaixado, né, de você poder visualizar isso bem. Então, você pegou, vê como é importante essa subdivisão em etapas bem pequenas para a gente poder ver direito o que, é que a gente está fazendo, né, o que, com relação aos nossos objetivos. Quem está completando aqui, né? Deixa eu fazer umas perguntinhas antes de liberar o pessoal. Tem um pessoal que gosta muito de fazer algumas recompensas para metas atingidas. Que até, dependendo do estudioso comportamental, coloca assim, brigadeiro, mas pode ser outra coisa, né? Vou ter uns minutinhos assistindo uma série, vou me dar uns minutos fazendo isso. E tem alguns que trabalham até com, estou esquecendo o nome da técnica especificamente, mas quando você fez a sua subdivisão ali de metas, e você subdividiu mais ainda, de dar umas pontuações do que você pode ter por cada uma delas, e fazer uma troca. A ideia é que você estabelece eu somei aqui 10 pontos de metas atingidas, e a partir disso, eu tenho direito a alguma recompensa. Eu acho importante. Assim, é importante para afirmar um hábito, né? Para fixar. Mas tem que ter cuidado qual o tamanho dessa recompensa. Porque, eu não posso comer tanto doce, eu estou comendo brigadeiro todo dia porque eu fiz as minhas metas. Vou ver 30 minutinhos de série. Ótimo, contanto que não atrapalhe o seu dia. Não vou ver uma temporada inteira em um dia só. Então, é importante, sim, uma recompensa, principalmente em metas que são difíceis de cumprir e que ainda estão no começo, e até na substituição de hábitos, mas que isso não vire algo exagerado, que não vire algo que vá atrapalhar mais do que ajudar. Então, de certa forma, é meio que medir a recompensa também, né? Do tipo, eu não posso dizer que eu cumpri essa pequena meta aqui, como recompensa eu vou comer um bolo. Eu recomendaria. Está desproporcional aqui, né? Cumpri uma meta que eu posso cumprir em 1 hora e por isso eu vou comer um bolo, né? Não faz sentido. Eu recomendaria não ser por passos. Talvez por metas, se forem complexas, ou por, fiz todas as metas de curto prazo. Não ser algo tão imediato, né? Eu
eu tenho que fazer um texto. Aí eu abri o computador, pronto, ganhei um brigadeiro. Digitei, ganhei um brigadeiro. Enviei, ganhei um brigadeiro. Assim não dá. Certo, certo, certo. Doutor Jorge, está fechado o microfone. Obrigada. Então, eu juro que eu estava abrindo e, na verdade, estava fechando. Então, vamos lá para as perguntas. Eu vi muitas mãos sendo levantadas aqui. Eu vou também abrir o chat, certo? Porque a gente não pode deixar o chat aberto, senão dificulta o trabalho dos nossos intérpretes, né? Mas, assim, eu vou abrir agora, posso ir lendo as perguntas, mas também quem desejar falar, levanta a mão, certo? Para a gente poder, né, ter essa interação. Eu já vi que o Newton levantou a mão, mas antes dele, antes do início, acho que foi Jackson. Se eu não me engano, foi Jackson, bem no início, né, da apresentação. Pronto. Jackson está sendo gravado assim, né? Não está sendo gravado pelo Meet, certo? Porque no Meet não é possível a gravação com a participação, né, dos intérpretes mesmo, eles ficando numa posição em que realmente possa ser gravado e possa ser visto com mais, uma visibilidade maior. Mas aí a Malícia está gravando com um outro programa. Certo? Então tem o Jackson e tem o Newton. Newton, Campos Maceió. Não, Newton. Eu acho que ele, não sei se ele desistiu. Certo? Tem alguém que deseja fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu só uma colocação para a gente poder trabalhar numa próxima. São duas questões. Uma é a primeira, é como a gente criar um comportamento para que a gente, principalmente quem está trabalhando em teletrabalho, não passe do tempo e acabe trabalhando excessivamente. Quando vai ver, já trabalhou 12, 15 horas, e até porque diante das grandes demandas do nosso setor, né, que é a DGP, trabalho isso não falta. Então, como a gente se policiar para que a gente não se veja sobrecarregado, se sobrecarregando, onde a gente se comporte não só voltado para a produção, mas também para a nossa saúde mental. E uma outra forma, uma outra pergunta, na verdade, é como a gente educar os nossos colegas de trabalho que depois do expediente não conseguimos resolver mais nenhuma demanda, tanto após o expediente como final de semana e feriados, que é comum a gente ser abordado, ligado, tentar de alguma forma que a gente resolva algum problema num momento que é impossível a gente resolver. Aí seriam essas duas questões numa próxima, a gente tentar conversar sobre isso. Beleza? Muito obrigado por deixar a gente interagir com vocês. Um abraço a todos. Sobre a questão do horário, né, do teletrabalho, é muito importante que elas estabeleçam bem dá para organizar bem o horário, né? O que tem que fazer naquele dia, quais são as metas, o que é urgente, o que não é urgente. Então, aquilo ali já dá um norte, já dá uma luz do que vai ser trabalhado naquele dia. É importante respeitar os horários de refeições, né? Almoço, seja o jantar ou lanche, alguma coisa assim, fazer uma pausinha, de acordo com o
tempo de pausa que se faz no trabalho, mesmo no teletrabalho. Por exemplo, se for 15 minutos, respeitar esses 15 minutos, não fazer meia hora, não fazer mais de meia hora. Então, acho que aquelas tabelas podem dar um norte bom para o que eu tenho que fazer nesse dia. E respeitar o horário que realmente precisa fazer naquele dia. Então, se isso aqui passa daquele horário, será que eu posso dividir um pouco nesse dia e um pouco no outro dia? Então, já ajudaria. Luciana, até para contribuir também, né, com relação ao teletrabalho, né, nós temos muitos servidores aqui no IFAL que fazem parte do programa de gestão, né, de desempenho do nosso PGD, e nesse novo PGD, né, o PGD 2.0, de forma muito específica para os servidores que aderem, né, a esse programa, no ato da inscrição, né, o servidor, ele assina um termo de compromisso e responsabilidade, que é o TCR. E já foi previamente acordado com a chefia essa questão dos horários, né? Até que momento o servidor vai estar ali disponível, existe também o horário em que ele precisa responder, vai dar um retorno nos e-mails, nos WhatsApps, nas ligações. Então, tudo isso ali está previsto no TCR justamente para que não haja um extrapolamento, né, dos horários. E a gente sabe também que tem que haver uma razoabilidade, né? Eu vou trazer aqui algo que aconteceu, isso aconteceu no período pandêmico, não agora. Mas eu já recebi ligações 11h30 da noite, né? Então, assim, claro que a gente vivia, né, doutor Jorge e Luciano, um contexto muito complicado, que as pessoas não tinham muito essa noção de tempo e de espaço. Mas a gente vem buscando desenvolver essa educação, vamos dizer assim, né? Para que não haja um extrapolamento, né? E assim, a gente pede também que as pessoas sejam razoáveis, mas eu penso que é muito importante, eu já trago para cá essa presença aqui do TCR, justamente porque todos os servidores, eles no ato da inscrição do PGD, eles assinaram esse TCR. Da mesma forma que a gente precisa ter esse limite, o próprio termo já tem dizendo, olha, o servidor ele tem que estar disponível de tal a tal hora, né? Porque a gente, como nós sabemos, nós somos servidores e nós temos também direitos e temos também deveres, né? Então, a gente tem que sempre estar tendo esse balanceamento. Eu vejo esse 2.0 realmente como uma evolução também positiva para o servidor, certo? Talvez alguém que goste de trabalhar em outros horários fique um pouco mais crítico a essa mudança, mas a ideia de você estabelecer aquele horário mais fixo, pelo menos para a maioria das pessoas, vai ser melhor, justamente para ajuda a manter essa regra com os colegas. No momento que a gente não tinha, e cada um, de repente, decidia fazer o seu horário, né, eu quero trabalhar à noite, eu quero trabalhar de madrugada, e aí ficava chateado, eu já trabalhei 8 horas hoje, por que está entrando em contato comigo? Sim, mas não tem não está tão tão estabelecido como a gente está agora, né, deve ser, amadureceu dessa forma, de se deixar, não, o horário é esse, tá, esse horário também te obriga, de certa forma, mas também te ajuda a liberar de muitas dessas situações que são relacionadas a trabalho fora do horário, né? Eu acho uma evolução positiva por esse sentido, assim. Não, com certeza. E assim, eu não posso deixar aqui de trazer muitos pontos. Assim, agradeço a vocês, né, por toda a entrega, por todo o cuidado em trazer tantas informações, né, tão importantes, porque às vezes a gente tem uma falsa impressão que a gente tem um planejamento, mas o planejamento acaba não acontecendo. E quando a gente tem assim, ferramentas, porque vocês trouxeram muitas ferramentas aqui, e ferramentas que realmente, quando impressas, eu estava até dividindo aqui com a amiga aqui da sala, Geisiana, a importância realmente de imprimir, eu ainda sou do papel, me adapto à tecnologia, mas é importante, assim, o papel, e você colorir mesmo, e você dizer, não, isso aqui eu vou alcançar, eu consigo alcançar, né, e as falas, assim, eu anotei aqui 2 frases que eu vou levar para a vida, né, toda meta, ela tem uma importância,
E a importância, eu acho que deságua na importância de você como ser humano, a importância para você, para a sua funcionalidade, né? De você também não, de você se sentir importante na construção, no alcance daquela meta, né? E foi você, Luciana, que trouxe isso, né? Toda meta tem uma importância. E o doutor Jorge trouxe na fala, e aí vieram muitos desdobramentos, que a saúde é multifatorial. São muitas coisas que juntas convergem para que a saúde aconteça, né? E isso existe em muitos estágios. E a saúde física, a importância da saúde física, da saúde mental e da saúde espiritual, que eu penso que é essa junção que vai formar o ser humano, e da gente conseguir ter essa visão, né, dessa visão multi, e que realmente existem muitas fases para a gente alcançar, né? E aí eu também não falo em multi, eu não posso deixar de trazer aqui a importância da nossa equipe multi, né, da nossa equipe multi do nosso CIAS, e o trabalho que vocês vêm fazendo, com todas as ações que são desenvolvidas ao longo do tempo, né, para realmente promover essa saúde para os nossos servidores. Prova disso, nós estarmos aqui e trazermos essa temática como uma edição especial do DGP Mais Perto de Você. Então, assim, a importância, eu trago aqui a importância de olhar para si, né, do foco, né, de ter cuidado para não procrastinar. Quando vocês trouxeram essa questão da procrastinação, de deixar para lá, para deixar mais para frente, né, doutor Jorge, do alívio que causa, e muitas vezes do choque que acontece com as agendas. Porque muitas vezes as agendas, a gente tem uma agenda, não, eu vou deixar para segunda, mas a minha agenda muitas vezes depende da agenda do outro, e que aí a coisa vai se acumulando, e que eu acabo não tendo controle sobre a minha própria agenda, sobre o meu próprio dia, né? E da importância da gente ter esse cuidado, que aí vai causar uma sobrecarga física, mental, e que vai atrapalhar o nosso cotidiano, não é verdade? Então, quão rica está sendo, gente, esse momento aqui, né? Dos que estão aqui, dos 41 que estão presentes aqui, e também dessa gravação que vai estar sendo, sem dúvida, reproduzida por outras pessoas que não puderam estar de forma síncrona conosco agora. Então, muito obrigada. Essa aqui são alguns dos pontos que eu anotei. Outra coisa, os hábitos, né? Hábitos são construídos diariamente. E como é verdade isso? Ninguém consegue mudar. Aí eu trago para mim isso, né? A gente não tem como mudar um hábito do dia para a noite. Realmente é todos os dias você ir construindo esse hábito. Eu vou citar um e vou mostrar. A garrafinha de água, né? O hábito de trazer a garrafa para o trabalho. Eu não estou assistindo. Né? Então, assim, a importância... A Cássia, seu microfone está aberto. Ah, tá. A questão do hábito, né? Eu, antigamente, não trazia garrafa, mas eu preciso tomar água, então vou adotar um copo. Aí eu só tomo aquele copo durante o dia todo. Aí você cria o hábito de trazer a garrafa ficar do seu lado, para você ir se hidratando. Aí acabou a água, vou colocar água novamente. E aos poucos, né, eu adotei a garrafa mesmo. Não trago, não pego mais copo, a não ser quando acontece uma coisa ou outra de esquecer. Mas realmente você cria o hábito e você vê que aqui a sua saúde melhora, a pele melhora, o intestino melhora. E é justamente a construção de um hábito, uma mudança de um hábito que vai acabando mudando o seu dia, a sua vida, né? A sua jornada. Falei muito, né, minha gente? Mais alguém? Já que ninguém falou, também vou agradecer, Lúcia. Foi muito bom. Eu gosto muito do tema. E eu acho que é sempre importante a gente retornar a ele. A gente pode retornar em outros momentos com outros pontos, detalhando mais algum outro ponto, mas é importante sempre a gente retornar para esse tema, porque a gente, isso, como é uma questão de hábito, às vezes a gente precisa de várias tentativas. Acho que o comparativo que eu tenho é justamente a questão da pessoa que está querendo parar de fumar. E é interessante como as pesquisas mostram, assim, você vai ver que é um pensamento que é o contrário do que as pessoas geralmente imaginam, quanto mais tentativas de parar de fumar, a pessoa tem mais chance de conseguir alcançar.
Tipo, essa é a quinta, é a sexta, é a sétima, é a 10ª vez. O pensamento comum que a gente vai ter é que essa pessoa falhou 10 vezes e por isso não vai dar certo. Não. Pessoal, a quantidade de tentativas, está comprovada, a quantidade de tentativas da pessoa tentar parar de fumar é que leva, que é um bom contador de que eu acho que a pessoa levar ao sucesso. Então, por mais que houveram falhas, as tentativas elas são muito importantes. Então, repetição, por mais que a gente vá, estou tentando criar esse hábito, esqueci hoje, esqueci outro dia, vou tentar, vamos novamente, vamos tentar. E aí, de vez em quando a gente voltar para esse tema, para reforçar, para novamente a gente tentar novamente. Vamos tentar novamente seguir, para tentar organizar, né? As nossas metas. Então, acho que de vez em quando a gente volta para esse tema também por esse motivo. Perfeito, doutor Jorge, exatamente. Eu vi que a Bia levantou a mão e Dalva também. Bia? Eu cliquei aqui no ícone errado. Eu queria bater palmas, e parabéns. Estou aproveitando muito, minha gente. Aproveitando aí o espaço. Que maravilha, Bia. Que bom. Dalva? O doutor Jorge e Luciana, primeiro, parabenizar. É muito importante esse tema para o nosso dia a dia, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, e até porque os dois se entrelaçam, né? E aí eu queria que vocês deixassem uma orientação ou uma dica, por exemplo, quando a gente está num bom percurso, né, de emagrecimento, por exemplo, indo para a academia, fazendo atividade aeróbica, por exemplo, dança é uma coisa que eu gosto. E aí eu rompi o ligamento cruzado anterior. E aí isso me desmotivou porque eu estava conseguindo emagrecer por conta da dança. E para a gente fazer esses ajustes e voltar a se motivar de outra forma, qual seria uma orientação, uma dica? Uma adaptação. Eu pensaria justamente quando você vai fazer esse planejamento, como a gente pensou aqui, de você poder ver o que é que você vai poder fazer a curto, a médio e a longo prazo novamente. E aí, quando você colocar de forma realista o que é que você pode fazer no momento, você não vai poder brigar muito com isso. A ideia de que eu só vou conseguir voltar a fazer exercício daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Um rompimento de ligamento, 3 meses. Então, o que é que eu posso controlar nesse momento de lá para cá? Eu tenho essas possibilidades mais a curto e a médio prazo. E você poder, pelo menos, se incentivar com essas coisas que você pode fazer. E já perceber que o exercício ele não pode voltar agora. Então, não adianta eu tentar colocar o exercício agora como uma meta a médio e a curto e ficar colocando lá que eu falhei, né? Que não vai dar certo. Então, colocar no papel te ajuda, porque senão você vai se reforçando, não posso fazer exercício, não posso fazer exercício. Não, mas o exercício está com meta a longo prazo. Tá? Não tá curto. Como eu veria. Uhum. Não, exatamente, eu também concordo, porque tem que ser realista, né? Como aquilo que eu coloquei, ter metas realistas. Em algum momento vai poder voltar para um exercício, mas agora não é o momento. Então, por agora, focar em outras coisas que também dão prazer. Talvez atrapalhe um pouco o progresso, né, do emagrecimento, talvez retarde um pouco. Mas o que se pode fazer por enquanto? É isso e aquilo. Então, ver de uma forma realista mesmo. E colocar como, não vou desistir, porque daqui a um longo prazo, né? Daqui a não sei quantos meses ou anos, acho que são meses, mas eu vou poder voltar. Então, e até nessa volta, talvez uma volta de algo mais, que seja mais lento, ou que seja mais no ritmo menor, né? Certo. Perfeito, Luciana. Deixa eu ver aqui, acho que foi Patrícia. Patrícia levantou a mão. Patrícia, que é aqui da DGP. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Eu acho, Dalvinha, me metendo aí na conversa, tá? Eu acho, Dalvinha, que você teria que começar pela sua saúde aí, viu? Você vê esse negócio aí do ligamento do seu joelho, procurar um médico, fazer o procedimento que tem que ser feito para você poder voltar à sua vida normal, viu? Seria um dos passos, assim, para a sua vida melhorar. Uma opinião.
Eita, eu tinha entendido que ela já tinha passado por essa parte já. Não, ela não passou, não, doutor. Eita, não, então, vamos lá, vamos ver o que precisa ser feito a curto prazo. Isso mesmo. Outra coisa, eu acho também, assim, né, só complementando, gente, eu acho que já ficou bem claro, e agradecer pela fala, realmente é uma temática muito rica para a gente, que vive no automático, né? A gente vive assim, como se fôssemos robôs ultimamente. E, tipo, tratar da saúde, tratar dessa parte, eu acho que isso ajuda demais a gente a nos enxergar mais como humanos e pessoas, né? E é isso mesmo, né? Para a gente ter uma qualidade de vida, porque hoje a gente tem tantas atribuições, né? Trabalho, é casa, é família. A gente tem que dividir o nosso tempo diante de tudo isso, né? A gente tem que dividi-lo, né? Filhos, tudo mais. É anotar, né? É anotar os nossos sonhos, né? Um caderninho dos sonhos. Eu gosto de fazer isso, né? Não sei se alguém aí acredita, lei da atração, fé, né? Tem que estar tudo interligado, né? De tudo que a gente anota, fica visível, né? Fica visível e a gente tem como trabalhar aquilo que a gente sabe o que quer, né? Os nossos objetivos. Porque quando a gente, eu quero muito, vamos dizer assim, mudar a minha saúde, eu quero muito melhorar no meu ambiente de trabalho, eu quero muito, né, passar num concurso, mas o que é que eu preciso fazer para isso? Aí muitas vezes a gente não tem claro isso na mente, a gente só quer, na verdade, mas a gente não tem clareza. E quando a gente anota, como vocês mesmos falaram aí, quando a gente anota, a gente consegue, vamos dizer assim, traçar as metas para chegar naquilo, né? Eu quero ser uma pessoa saudável, tá? Mas o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer tal coisa para chegar nessa meta. Em relação ao concurso, vamos dizer, eu preciso estudar, mas eu preciso estudar como? Eu preciso dividir meu tempo em tanto tempo, dividir as disciplinas, eu preciso me programar para isso, né? E a gente tem que fazer isso em relação a todas as áreas da nossa vida, porque, né? Na saúde, vamos dizer assim, na situação financeira, se a gente quer ter uma qualidade de vida, a gente precisa pensar nisso também, dividir as nossas finanças. Quanto é que eu ganho, né? Quanto é que eu ganho? Quanto é que eu posso gastar? É anotar os nossos gastos e ver o quanto que eu posso gastar por mês para poder eu ter uma qualidade de vida, porque se eu saio gastando, passo no cartão, saio gastando, com certeza a minha qualidade de vida não vai ser tão boa, então eu preciso fazer isso em todas as áreas da minha vida, seja na saúde, seja na situação financeira, seja com a minha família, meu tempo de qualidade, gente, não é fácil, tá? Parece até bonito, assim, quando a gente fala, né? Assim, quando vocês falam, parece fácil criar um hábito novo, mas não é. Mas se a gente tem isso, vamos dizer assim, se a gente sabe o que quer, e anotem, tá? É uma dica, anotem. Como o doutor Jorge falou, a Luciana falou, anotar é o principal passo, porque quando eu anoto, eu sei o que eu quero. Todo mundo quer uma vida saudável, de qualidade, ganhar bem, ter uma vida financeira estável, ter uma família unida, mas quando eu anoto, né? Quando eu anoto, eu sei aquilo, eu vou olhar para aquilo, né? Anota na mão mesmo, se não quiser anotar na planilha. Eu sei o que eu quero e eu vou em busca disso, né? A verdade é isso. E não deixando de lado, lógico, Deus, tá? Porque, como a Lúcia disse, né? O espiritual, Deus, a gente tem que ter em mente. Eu não sei se tem alguém ateu ou de outra religião, né, que pode ter e também buscar aquilo que lhe conecta, né? Com Deus, com a natureza, com aquilo que há de bom, né? E é isso. Obrigada, tá, gente? Muito obrigada mesmo. Valeu. Acho que eu falei demais, tá? Não, obrigada pelas suas contribuições, Patrícia. Dalva levantou a mão e também tem uma mensagem da Érica aqui no chat. Dalva? Pronto, só agradecer ao doutor Jorge e a Luciana pela dica. E, Paty, a questão do médico, eu fui para 3 médicos. E aí a indicação foi cirúrgica. Mas eles me deixaram à vontade para escolher o melhor momento. Então, enquanto eu resolvo essa questão da melhor data da cirurgia, aí eu vou fazendo essas adaptações, e essas dicas foram muito valiosas, essa questão de se organizar em relação do que é importante, do que é urgente,
e essa definição em relação ao que pode ser realizável a curto, médio e longo prazo. Então, só tenho a agradecer a vocês dois, tá? Obrigada. Ótimo, Dalva. E aí tem uma pergunta aqui da Érica, né? A Érica que é aqui da nossa CCAP. Será que tem como vocês abordarem a questão da motivação para construir um hábito novo, ou foge demais do escopo do encontro de hoje? Eu acho que rápido não dá, não, para falar de motivação. Acho que é uma apresentação por conta própria, né, Luciana? Uma dessa aqui de motivação. Se quiser fazer outro momento só de motivação. É verdade. Também motivação é algo complexo. Mas no geral mesmo é fracionar. Fracionar os objetivos, fracionar a importância do que é aquele novo hábito e fazer todos os dias, ou quase todos os dias, né? Então, eu posso lançar aqui um desafio para nós, doutor Jorge e Luciana. Eu não sei se todos aqui acompanham, espero que acompanhem o IFAL-QVT, né? É a nossa conta do IFAL-QVT, né, no Instagram. Os que não seguem, por favor, sigam, porque a nossa equipe Multi vem fazendo um trabalho maravilhoso, com momentos, com lives assim, muito ricas. Inclusive, essa temática foi trazida durante a pandemia, não foi, doutor Jorge? Né? E aí nós trouxemos novamente aqui, que a gente vê a relevância, né, dessa temática. Então, a gente poderia, vem aí o nosso 2025, a gente poderia trazer essa temática, né? O que vocês acham? Sobre motivação. Podemos contar com você, Luciana? Sim! Pronto, muito bem. Podemos trazer, a gente vê o nosso planejamento e trazer essa temática, né, em forma de live, né, doutor Jorge? Do IFAL-QVT. Meta a médio prazo para janeiro. Pronto, ótimo, ótimo, maravilha. Vamos planejar aí para a gente executar. Né? Me manda um Instagram, Jorge. Depois. Olha aí, olha, Érica, que semente maravilhosa que você plantou aqui. Semeou e a gente já vai, né? Vamos colher os frutos. E assim, gente, sem dúvida, Patrícia levantou a mão novamente. Não, Lúcia, porque eu não tinha baixado. Ah, tá, certo. Ótimo, Érica. A Érica colocou aqui no chat. Fico feliz, gente. Então, vamos fazer uma live, vai ser muito bacana. E, assim, eu acho que vem muito a ver com o início, né? Início de um novo ano, que as pessoas realmente buscam essa motivação para fazer diferente. Então, assim, muito obrigada mesmo a vocês por esse momento tão rico, com tantas orientações, com tantas dicas. A gente consegue até ver a jornada de uma forma diferente, que é possível. O que muitas vezes a gente precisa é de uma orientação mesclada com a motivação também, né? Então, assim, nós que fazemos a gestão de pessoas, todos nós que fazemos, não só os que trabalham na DGP, mas todos nós fazemos a gestão de pessoas do IFAL. Então, agradeço a vocês imensamente, agradeço à nossa equipe Multi, ao nosso CIAS, de uma forma geral, por todo o cuidado que vocês têm conosco, né, com todos os servidores. Agradeço também, eu estou lembrando, vou falar da foto, Adriana Tiara. Agradeço a todos que participam, que são parceiros, para que o DGP mais perto de você, não só esse programa da DGP, mas todas as ações da DGP aconteçam. Uma grande parceira, o grande parceiro da DGP é o Departamento de Comunicação. A Tiara está sem câmera e sem áudio, né, aqui, mas eu agradeço demais. E vou reiterar o que eu já disse a você, Adriana Tiara. A comunicação do IFAL ganhou muito com a sua vinda. Obrigada pela parceria, pelo compromisso que vocês têm com a comunicação do nosso IFAL, assim como a PROEM, como eu já disse no início, em tornar o nosso evento mais acessível para todos os públicos. E agradeço a vocês que aqui estão, né, em mais uma edição, essa edição tão especial do nosso DGP Mais Perto de Você. Obrigada pela participação. Sem dúvida, vocês, doutor Jorge e Luciana, edificaram mais o nosso dia de hoje.
né? Muito obrigada. Né? E vamos tirar uma foto, vamos abrir as câmeras, gente, por favor, os que puderem. Eu sei que existem telefones, existem computadores que acabam não tendo como abrir, mas os que puderem, abram as câmeras para que a Adriana possa fazer esse registro, né, desse momento tão caro para nós. Deixa eu ver, quando a Adriana puder, disser que está pronto, que é possível, aí eu digo a vocês, minha gente, está na hora de abrir. Deixa eu arrumar. Muito bem, Thalita. Thalita, nossa diretora do campus São Miguel, que sempre nos prestigia, né, no DGP, não só no DGP Mais Perto de Você, mas nos eventos promovidos pela a gestão de uma forma geral. Obrigada pela sua presença, Thalita. E hoje, gente, que bom, tem gente de todo canto aqui, tem gente da reitoria, tem gente do campus Batalha, tem gente, deixa eu ver mais, tem várias CGPs aqui, coordenação de extensão, né, CGP de Marechal, deixa eu ver, Batalha, Isabel Cristina, que é do nosso gabinete aqui, gente de todo lugar, da CAP, Campus Maceió, né, Campus Coruripe, CGP do Campus São Miguel, CGP do Campus Maceió, enfim, do IFAL, porque todos nós somos IFAL, independente de onde a gente esteja, né? DCF, exatamente. Rosana, que coisa boa, Rosana, você aqui. Rosana, que é uma grande amiga, muito querida, né? Sempre está lá na contabilidade, fazendo com que os nossos pagamentos eles aconteçam. Certo? Então, os que estão sem câmera, a gente entende, mas os que puderem abrir, ótimo, para que a gente consiga fazer esse registro. Tiara, quando você estiver pronta, você diz. Ou melhor, você diz não, você digita aqui no chat. Pronto, eu estou pronta. Então, minha gente, vamos abrir um sorrisão para a gente poder registrar esse momento. Tiara, quando você registra, quando disser que está certo. Foi. Maravilha. Então, eu vou aproveitar aqui também, e também abro aqui o momento, né, para desejar a todos vocês, a todas vocês, um Feliz Natal, um ano novo de muita paz, né, com muita saúde, com muitas realizações, né? E aí eu vou deixar aqui de muita fé, porque independente do credo que cada um tenha, o importante é a gente acreditar e ter a nossa vida norteada dessa maneira. Então, que esse novo ano, né, venha recheado de muitas conquistas. E vou levar comigo, entre tantas coisas, né, que os hábitos são construídos diariamente, que a saúde é multifatorial e que toda meta tem uma importância. E que no centro de tudo isso estamos nós. Nós como criaturas, como seres humanos, não só como servidores, mas como seres humanos, porque se o ser humano está bem, aí o servidor também vai estar bem. A mãe, a filha, a amiga, né? Os nossos multitarefas, multipessoas que somos e que reunidos somos um só. Então, a gente precisa estar bem para que as faces que nós temos estejam bem também. Certo? Tudo de bom. E eu acho que foi a Cássia que levantou a mão. A Cássia, se você quiser falar, fique à vontade. Não? Deixa eu ver. Aqui é a CGP do Campus São Miguel. Obrigada, DGP, por todo o cuidado e apoio sempre. Vocês são tops. Obrigada. Lúcia, só para desejar um Feliz Natal e um ano novo cheio de vitórias. Amém. Ok. Amém. Nós todos. Com certeza. Foi ótimo. Que bom. O Alessandro aqui também, que é da DGP, colocou que a paz de Jesus esteja com todos. Um Feliz Natal e próspero ano novo a cada um de vocês e seus familiares. Obrigada, Sandro. Amém. Amém a nós todos. Pronto, gente, é isso. Mais alguém? Se não, então, mais uma vez, gratidão e dou por encerrado esse momento tão caro, tão valioso para todos nós.
Muito obrigada, gente. Fiquem na paz. Até mais.